Som, oi. Som. Oi. Calma, José, fique em paz. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus por termos a oportunidade de, mais uma vez, cultuarmos a Ele, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. E nós, como gosto de dizer, não fazemos isso da maneira como nós pensamos ou queremos, fazemos isso de acordo com o que a palavra dele nos instrui. E assim nós faremos e iniciaremos nessa noite, regozijados na presença do Senhor e unidos como povo de Deus neste propósito, orando ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e nós vamos iniciar falando com o nosso Deus. Santo e bendito Deus, eterno, imutável, justo e bom, exaltamos e glorificamos o teu santo e excelso nome, na beleza da tua santidade, reconhecendo, Senhor, a tua grandeza, reconhecendo a tua majestade e sabedores de que o Senhor nos trouxe até este lugar, de que o Senhor nos convocou e nos conduziu para aqui estarmos nesta noite, com um propósito único e exclusivo de adorar o teu bendito nome, de aqui prestarmos ao Senhor um serviço de culto, de adoração ao Senhor. E, portanto, Pai, reconhecendo a tua grandeza, é que nós leremos da tua Escritura, oraremos ao Senhor, como temos feito agora. Aqui também louvaremos o teu bendito nome e escutaremos da tua resposta a nós, da tua palavra aos nossos corações. Assim, portanto, te rogamos que na condução do teu Santo Espírito, na mediação de Cristo Jesus, não façamos isso de qualquer maneira, façamos isso para a glorificação do teu nome. Façamos isso para que sejamos nós todos aqui santificados, Senhor, e não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Que assim, Senhor, teu nome seja exaltado em nosso meio, Pai, e que nós sejamos tocados pela tua palavra bendita, por tudo que se fizer neste lugar. Eis-nos como os teus servos, como filhos benditos, quedados aos teus pés, e rogando que o Senhor assim nos conduza. Em nome de Cristo Jesus é que nós choramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, número 44.
E vamos fazer uma leitura alternada deste texto. Salmo de número 44. Aqueles que encontrarem assim, se coloquem de pé em reverência à palavra bendita do nosso Deus. Salmo de número 44, leitura alternada. E diz assim o texto bendito: ao mestre de canto, dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em teus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste dele. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe contado entre as nações, algo de de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os ímpios que afronta e blasfema, à vista do inimigo que nos enganou. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou para trás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, Porventura, não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, abramos os nossos hinários no hino de número 26 e cantemos junto este hino ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão,
estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de entrar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Podem sentar, meus irmãos. Boa noite, amados. E agora, em ato de confissão, abramos a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 3. Eu farei a leitura dos versículos 21 ao versículo 25. Em ato de confissão, Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 25. Assim nos diz a santa e preciosa palavra de Deus. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Ei-nos aqui, vimos ter contigo,
porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, e os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E agora, irmãos, nós teremos um breve momento para fazer uma oração de confissão, admitindo ao Senhor que muitas vezes não temos ouvido a sua voz, que desde a nossa mocidade muitas vezes temos transgredido os seus mandamentos. E após alguns instantes eu quebrarei o silêncio fazendo uma oração de gratidão pelo perdão de pecados recebidos na pessoa de Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos, Senhor. Te somos gratos, pois é verdade que todos nós aqui somos pecadores, todos nós, Senhor, não merecemos qualquer bem. Antes, ó Pai, se o Senhor fosse retribuir consoante as nossas iniquidades, já há muito teríamos perecido. Já há muito, Senhor, estaríamos padecendo duras penas no inferno, Senhor, por toda a eternidade, pois esse seria o fim das nossas obras, este seria o fim dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor nos encontrou mortos em delitos e pecados e nos ressuscitou juntamente com Teu Filho. Pelo que te somos gratos, Senhor, pois também nos é revelado que, assim como dista o Ocidente do Oriente, assim afasta o Senhor de nós as nossas transgressões. E assim o Senhor lança a nossa culpa, a nossa iniquidade, como que nas profundezas do mar. Graças, Senhor, graças em Cristo Teu Filho. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos e nós muito nos alegramos, ó Pai, porque não depende de nós, não depende de quem quer ou de quem corre, mas a Ti aprouve dirigir-se a nós, conceder-nos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. E assim aqui nos reunimos, ó Pai, aqui nos reunimos na mediação de Teu Filho para Te agradecer e para Te louvar. Deus Santo e Eterno, e para Te pedir também que a cada dia mais o Senhor nos molde à semelhança dEle. Que a cada dia mais, Senhor, não seja o Hugo, não seja o reverendo Herardo, mas que possamos dizer como Teu servo, o apóstolo Paulo, que esse viver na carne vivemos pela fé em Cristo Jesus e que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Senhor Deus Santo, e que assim Tu sejas de fato glorificado. Pois quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para falarmos qualquer coisa, contarmos qualquer coisa como se de nós mesmos procedesse, Senhor? Mas nós nos achegamos a Ti, gratos, em Cristo Jesus, Teu Filho, e Te pedindo, Senhor, que mortifique os nossos pecados,
que nos faça viver em novidade de vida, que opere em nós o fruto do Teu Espírito Santo, que andemos de fato em Espírito, e que nisso, Senhor meu Deus, o Teu Evangelho seja testemunhado, Cristo Jesus, Teu Filho, seja conhecido, meu Pai, e que possamos viver vida tranquila com toda a piedade e respeito. Senhor meu Deus, no nome de Teu Filho amado, nosso Salvador, Cristo Jesus, que se entregou pelos nossos pecados para que aqui pudéssemos estar, é que eu oro e assim por fé te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e, de modo uníssono, todos numa só voz, ler o Salmo de número 135, do versículo 1 ao versículo 3, agora em ato de louvor. Salmo 135, do versículo 1 ao versículo 3, todos juntos como um só corpo. Leiamos, irmãos. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém. E assim como confessamos, irmãos, cantemos agora o cântico Ajuntamento e em seguida Majestade do Senhor. Sobre nós, reunidos neste com a tua igreja.
Mediante
todas contadas, e pelo nome chamou todos os céus. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento. E agora, em ato de dedicação, a instrução da parte do Senhor se encontra em Neemias, capítulo 7, do versículo 70 ao 72. Assim nos diz a Sagrada Escritura: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e prata 2.200 arrates. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arrates em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos cantar o hino de número 63, as muitas bênçãos, e enquanto nós louvamos ao nome do Senhor, teremos também a oportunidade de trazer ao gasofilácio os nossos dízimos e ofertas. Se na vida as vagas procelosas não, se com desalento julgas todo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Peço ao nosso irmão Diácono Vitor que faça esta oração de dedicação, também já presente, pregador desta noite, seminarista Eliseu. Santo Deus, eterno bom Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Senhor. Deus de graça, bondade, neste momento nós estamos aqui adorando ao Senhor, neste culto solene. Ó Deus, nós já lemos a tua palavra, Senhor, nós já cantamos hinos e louvores. Nesse momento nós também apresentamos diante do Senhor as nossas ofertas,
como forma de gratidão a tantas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, pelas bênçãos, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. Como a tua palavra nos diz, Senhor, aqui nós devolvemos aquilo que vem das tuas próprias mãos. É o Senhor quem entrega para nós, Senhor, tudo o que nos chega às nossas mãos. E nós te louvamos e bendizemos por isso também, Senhor. E assim te adoramos e bendizemos através de nossos dízimos e nossas ofertas. Ó Deus, te rogamos que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus, que dizimou, que ofertou, para que assim, ó Deus, nunca lhes venha a faltar o pão. E que sempre, ó Deus, eles tenham, ó Deus, com o que acudir o necessitado também. Deus Santo, nós rogamos a tua bênção também sobre aqueles que não puderam nessa noite dizimar e ofertar, que o Senhor abençoe-os também para louvor de tua glória, Senhor. Ó Deus Santo, nós te pedimos a tua misericórdia sobre a vida dos homens responsáveis, Senhor, por administrar esses valores depositados, que eles possam, ó Deus, ser sábios, Senhor, e usarem de maneira santa esses valores, Senhor, de modo que a tua igreja, Senhor, seja beneficiada e o teu reino, Senhor, possa expandir, que o teu nome seja glorificado através também da aplicação desses valores. Deus Santo, neste momento nós queremos também rogar a tua bênção, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida do nosso irmão seminarista Eliseu, que estará, ó Deus, pregando a tua palavra nessa noite, será instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Ó Deus, usa o teu servo, Senhor, dá-lhe sabedoria, graça, misericórdia, Senhor, dele, ousadia e intrepidez para falar da tua santa palavra. Ó Deus Santo, que ele venha ser instrumento do Senhor, arauto do Senhor nessa noite. Amém. Que ele venha falar, Senhor, a tua verdade para cada um de nós. Que a tua palavra, Deus, possa nos atingir poderosamente nessa noite, nos confortando, nos consolando, nos confrontando, Senhor, nos corrigindo, para que assim, ó Deus, nós possamos viver de maneira santa diante do Senhor. Que nossa atenção possa estar voltada, Senhor, à tua palavra neste momento. Que possamos, ó Deus, deixar lá fora os nossos problemas, ó Deus, e focar, Senhor, nesse momento em que o Senhor falará aos nossos corações através do teu servo. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. Nos ajuda e tem misericórdia de nós. Amém. 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 A palavra está com o seminarista Eliseu. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Bendizemos ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade que temos de nos achegarmos diante da presença dEle e já agora podermos ouvir a sua voz através da exposição das Sagradas Escrituras. Para tanto, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3, a nossa exposição sequenciada neste livro. Hoje, então, nós adentramos no capítulo 3 e nós leremos a nossa porção dessa noite do verso 1 até o verso 3. Ruth, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez à sua presença santa em oração. O Senhor Deus dos céus, Deus de infinita bondade e misericórdia, nos achegamos ao Pai diante da tua presença santa em oração mais uma vez. Gratos ao Pai por tudo que o Senhor Deus é e pelo que tem feito para conosco, pelo privilégio que temos de acesso enquanto crentes em Cristo Jesus à tua casa, como rebanho do teu pastoreio, como famílias da aliança, ó Pai, nós, os nossos filhos, as nossas famílias. Nos achegamos então diante do Senhor, tomamos a tua palavra santa, a tua lei em nossas mãos. Nós a lemos, ó Pai, nós somos confrontados por ela, assim também confessamos os nossos pecados. Posteriormente também louvamos e bendizemos ao Senhor nosso Deus, pelas misericórdias do Senhor renovadas sobre nós. Nós te rendemos, ó Pai, ações de graças. E agora, ó Pai, mais uma vez nós tomamos a tua palavra em nossas mãos, rogando o auxílio do teu Santo Espírito na compreensão da mesma durante a leitura que será feita.
a condução do seu Santo Espírito, ó Pai, na exposição também da mesma. Toma-me em tuas mãos apenas como um vaso de barro, ó Pai, nas mãos de um oleiro, pois eu sou teu servo. Que a palavra exposta seja feita com fidelidade, em conformidade com aquilo que o Senhor Deus mesmo revelou, com aquilo que o teu Santo Espírito inspirou, ó Pai, a fim de que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que Cristo Jesus seja evidenciado tão somente aqui nesta pregação. Dá-nos da tua graça e da tua paz, pois a oração te fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Livro de Ruth, no capítulo 3, dos versos 1 até o verso 5, assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá tudo o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, assim farei. Amém. Meus irmãos, quem de nós não gosta de contemplar um grande casamento? Você chegar diante dele e poder ver ali e celebrar a união sendo estabelecida entre um homem e uma mulher. E para nós isso é motivo de alegria e de grande festa. Mas veja só, a depender da base desse casamento, ele pode ser tanto um jardim de flores, quanto um terrível deserto. Ele pode ser tanto um antegozo do céu, quanto ele pode muitas vezes ser um prenúncio do inferno. Em nossa sociedade, o casamento tem sido extremamente banalizado. Você vê então inúmeros famosos influenciadores se unirem e rapidamente, e com a mesma velocidade com que eles unem, muitas vezes eles se separam e abandonam seus lares. Tudo isso por interesses particulares, mesquinhos, rapidamente fazendo apologia ao divórcio. Assim então, estes casamentos na nossa sociedade muitas vezes se acabam antes de começarem. Poucos são os homens que lançam as bases dos seus casamentos na lei do Senhor. O casamento, irmãos, é algo que é planejado pelo nosso Deus para ser uma fonte de grande alegria na vida do seu povo e não um flagelo para a alma deles. Cônjuges, então, devem aliviar as tensões existentes dentro do casamento e não aumentá-las. O casamento é algo espetacular, meus irmãos, onde o casal, então, ao se unir-se, tornam-se uma só carne. E ainda mais, ele carrega consigo um retrato que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Assim, um casamento deve ser estabelecido pelo amor e temor ao Senhor. Jamais ele deve ser estabelecido e baseado na proposta vazia, triste, da paixão carnal que o mundo propõe. Essa nossa sessão aqui no capítulo 3 é tratada por muitos comentaristas, e se você fizer uma leitura rápida, talvez você também tenha essa compreensão de que aqui há um ponto de fraqueza aparente entre Noemi e Ruth, no qual elas sucumbem a uma tentação carnal para que Boaz seja feito agora esposo de Ruth. Só que esse pensamento é estranho aos nossos olhos, visto tudo que nós já trabalhamos nas sessões anteriores. No último sermão, nós vimos claramente do capítulo 2, na porção final, como a esperança do Redentor transforma a vida e os sentimentos do seu povo. Ora, você viu que antes Noemi era amargurada por tudo aquilo que aconteceu a ela, a perda dos seus maridos e dos seus 2 filhos. Então ela diz: chamai-me Mara, porque eu sou amargurada,
O Todo-Poderoso me tem afligido. Que motivo de alegria eu tenho? Mas agora, no final do capítulo 2, você vê uma mudança diametral, onde Noemi começa a bendizer ao Senhor. E ela diz isso no capítulo 2, no verso 19. Ela bendiz tanto a Deus quanto àquele que acolheu a Ruth favoravelmente. Ela reconhece a fidelidade pactual do Senhor. Ela reconhece a graça demonstrada, a misericórdia, a bondade do Senhor derramada sobre a vida dela por intermédio de Boaz para com Ruth. Nós sempre vemos também, então, Ruth agindo de forma prudente, de forma humilde, de forma que é de conformidade com a lei do Senhor, no qual você vê que Boaz mesmo afirma no capítulo 2, no verso 12, ela veio buscar a Deus sob as asas, ela veio buscar refúgio. Mas toda essa cena boa de transformação, no qual ela deixa, por exemplo, Noemi deixa de ser amargurada e agora passa a bendizer ao Senhor, parece que dá lugar a uma cena um pouco estranha. Muitos comentaristas julgam dessa forma, que a cena parece que toma uma proporção não muito de conformidade com a palavra do Senhor, porque parece que há uma certa indecência entre Noemi e Ruth. Mas como assim? É como se elas quisessem, por ações humanas, por sentimentos carnais, convencer Boaz a casar com Ruth. Mas será que é indecente realmente da parte de Noemi orientar Ruth assim, nesses 5 versículos que nós vemos? Será que também é indecente Ruth dizer a Noemi que vai obedecer a ela em tudo que lhe foi orientado? O que acontece muitas vezes é que a maldade do nosso coração nos cega com relação à compreensão verdadeira do texto das Sagradas Escrituras. E esse texto, então, nos ensina uma lição rica e preciosa, é que só há um descanso e só há uma segurança em que nós podemos encontrar, e ela é encontrada aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você voltar os seus olhos comigo para o verso 1 e o verso 2 desse capítulo 3, você vai ver o texto dizer o seguinte: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que tu sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Até aqui a nossa leitura. Veja bem, lá no capítulo 2, Noemi e Ruth haviam conhecido a Boaz. Elas haviam experimentado a graça e a fidelidade do Senhor por intermédio do seu servo. Elas sabem que Boaz é bom, é generoso, que ele protege, livra a Ruth de ser violentada no campo. Nós trabalhamos isso de forma muito clara, onde ele não permite que ninguém a toque nela, ele mantém a sua pureza, faz tudo para o bem dela. Noemi sabe que ele também é um dos seus resgatadores, então ela vai direcionar Ruth até ele. E essa ação de Noemi em direcionar Ruth a Boaz é extremamente importante, pois o filho dessa relação restabelecerá a linhagem dos mortos, ou seja, ela suscitará a descendência ao seu marido e, por consequência, aos seus filhos. É essa linhagem que trará aquele no qual todo esse livro teve o objetivo de mostrar a origem dele, que é a do grande rei Davi, mas de algo muito superior culminará na vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, nosso Mestre. Veja a intenção que aqui nessa porção, a intenção de Noemi é algo muito nobre, louvável e digno de imitação. Isso porque nesse verso 1, isso vai ser mostrado a intenção, a base dessa intenção de Noemi através de 2 palavras. A primeira delas é lar e a outra é que sejas feliz. No hebraico há uma palavra só para isso, essa felicidade dela. Então Noemi diz que está em busca de um lar para Ruth e de que ela seja feliz, que ela fique bem. Ou seja, ela vai buscar algo que traga segurança a Ruth, para que ela viva de forma abundante e agradável. É como se Noemi estivesse dizendo, então, Ruth, minha filha, a minha intenção para contigo é que tenhas na tua vida descanso e segurança.
E esse desejo já havia sido expressado anteriormente, nós já trabalhamos isso, lá no capítulo 1, no verso 9. Só que ali é um outro contexto. Porque antes, o que acontecia? Noemi estava amargurada, perdeu seu marido e seus filhos, ela segue com as suas noras, Ruth e Orfa, em direção a Belém. Então ela diz no verso 9 do capítulo 1, o Senhor vos dê que sejais felizes diante dos seus maridos. A ideia dela é que elas retornem aos seus deuses, retornem e busquem maridos para si, porque Noemi já está velha, não tem mais como fornecer maridos para ela. E é isso que Orfa faz, deixa Noemi, deixa o caminho de volta a Belém, em direção ao povo do Senhor, e como o texto vai dizer, ela retorna aos seus deuses. Mas não é assim que Ruth age. Ruth, ao receber primeiramente essa instrução de que Noemi deseja que ela seja feliz e volte atrás de um marido, no capítulo 1, Ruth não a obedece. Pelo contrário, ela sabe onde ela vai encontrar descanso. Por isso que ela vai dizer o que nós conhecemos como uma profissão de fé. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Mas agora aqui nesse texto, no capítulo 3, Ruth diz que fará tudo aquilo que Noemi pediu, porque ela sabe que o pedido de Noemi é piedoso, ela sabe a natureza dessa instrução, ela pode descansar naquilo que foi orientado, pois ela será direcionada a alguém que ela já conhece. Não é um homem como foi instruído no capítulo 1, que é distante do Senhor, que é entregue aos seus próprios deuses. Agora aqui ela é direcionada a alguém que é bondoso com os seus servos. Nós vemos isso no trato de Boaz para com os seus servos, quando ele chega diante deles e diz que o Senhor vos abençoe, que Deus seja com vocês. Mais do que uma mera palavra de saudação, desejo, uma oração do coração deles, que o Senhor abençoe aqueles seus servos. Então ela sabe que ele é um homem bondoso para com eles, que Boaz é alguém que é temente a Deus e que é esse homem que ela deve se casar. Noemi então afirma, ora, não é esse Boaz um daqueles nossos parentes? Não é ele o nosso parente resgatador? Essa frase de Noemi é evocando aquilo que nós conhecemos já como lei do levirato. Se você abrir sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio, no capítulo 25. Há uma instrução mais detalhada disso em Levítico, também no capítulo 25, mas a seção de Levítico é bem maior, porque compreende cerca de 30 versículos explicando essa lei. Mas aqui em Deuteronômio, no capítulo 25, dos versos 5 a 6, você vê a palavra do Senhor dar a seguinte instrução: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será o sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então essa lei está ligada à manutenção da linhagem e da possessão da terra. Aqui com Boaz é exatamente isso que Noemi evoca. Embora haja uma adaptação e uma ampliação desse princípio do levirato, isso é visto de forma mais clara em Levítico no capítulo 25, onde haverá uma união entre a lei do levirato e a lei do resgatador, do goel, que é o termo hebraico utilizado, ou seja, daquele parente que é remidor. Então Noemi conhece a lei, ela sabe que Boaz também conhece a lei, e nesse sentido então, Noemi tem a intenção de relembrar Boaz de que, sendo parente próximo a ela, há uma necessidade de cuidado direto para com a viúva de Malom. Se você se lembrar também do final do capítulo 2 de Ruth, onde Ruth vai permanecer no campo, isso tem lá no finalzinho dos últimos versos, ela vai permanecer no campo durante toda a colheita da cevada e do trigo. Alguns comentaristas vão dizer que esse período dura por cerca de 6 meses ou talvez até um pouco mais. Isso é importante para nós porque às vezes você pensa que ao pular do capítulo 2 para o capítulo 3, a reação é imediata. Ruth terminou de colher, quando ela termina que chega, Noemi já diz, ora, vou procurar um marido para que tu sejas feliz. Mas não é assim, há um tempo razoável entre essas duas cenas do final do capítulo 2 até o início do capítulo 3. Por isso que o comentarista Matthew Henry vai dizer
que era oportuno então Noemi relembrar a Boaz do seu dever, pelo tempo que já foi passado e também por ele já estar familiarizado com Ruth em seus campos. E Noemi tem essa expectativa de que Boaz, sendo um conhecedor da lei, então ele continue cumprindo a própria lei do Senhor, conforme ele já havia demonstrado anteriormente, cuidando, sustentando, dando auxílio a Ruth, aquela que era moabita, estrangeira, que era viúva. Tá, mas então talvez você diga, tudo bem, meu irmão, isso realmente está correto. Nós devemos sim buscar segurança em um casamento fiel, devemos buscar descanso nele. Sim, nós temos que buscar um casamento com alguém dentro do povo de Deus. Está correta também essa relação da lei do levirato, isso realmente deve ser evocado. Mas talvez eu não compreenda tanto quando eu olho para o final do verso 2 até o verso 5 e diga, será que realmente as ações têm que ser feitas dessa forma? Banhar, se ungir com óleo, se perfumar, vestir os melhores vestidos, se deitar aos pés daquele que não é o seu marido, descobrir os pés deles e ficar ali a noite inteira. Será que está correto isso, essa instrução? Se você ler então a continuação do nosso texto, a partir do no final do verso 2 até o verso 5, a palavra do Senhor nos diz, eis que esta noite, a instrução de Noemi para Ruth, esta noite a limpará a cevada na eira, banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, assim farei. Talvez você olhe para esse texto e diz, rapaz, não é possível. Estava indo tão bem, já tinha ouvido uma transformação de Noemi, que antigamente se denominou amarga, mas agora já bendiz ao Senhor nosso Deus. Então ela pega, manda Ruth tomar banho, se ungir, mudar de roupa e se deitar aos pés desse homem. Pior ainda, Ruth ainda concorda com essa ação. Talvez as pessoas até concordem com isso e dizem, realmente, meu irmão, relacionamento não pode ser somente fidelidade à palavra do Senhor, somente com o coração. Tem que haver também uma atração, não é? Talvez tem que ter esse relacionamento físico. Mas veja, esse tipo de pensamento é uma tragédia para o nosso texto. Pensar no texto assim, com qualquer intenção impura, não é nada coerente com aquilo que a Escritura nos ensina. Porque toda a estrutura que foi posta aqui nesse texto, todas as ações, a forma como isso acontece e o lugar em que isso acontece, tem uma razão bem definida. Se você prestou atenção na nossa leitura, você viu que o encontro de Ruth com Boaz se dá em uma eira. Se você conhece a Escritura, talvez você se lembre, então eu acho que realmente a situação não é muito própria. Eu acho que há algo de estranho aqui, porque Oséias, no capítulo 9, no verso 1, numa repreensão que o Senhor dá a Israel por intermédio do profeta, diz, não te alegres, ó Israel, não exulte como os povos, porque prostituíste, abandonaste a Deus, amaste a prostituição em todas as eiras de cereais. Mas se você conhece também a Escritura, você vai saber que a eira é uma origem de uma outra coisa. Se você não se lembra, eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 21. Primeira Crônicas, no capítulo 21, a partir do verso 18. Se você se lembrar da exposição que nós fizemos no início do capítulo 2, você vai ver que esse capítulo 2 ele introduz um novo personagem, que é Boaz. Ele não aparece no primeiro capítulo. E quando nós estudamos sobre Boaz, nós estudamos também a referência que a Escritura faz a esse nome. Lá em 1 Reis, no capítulo 7, no verso 21, vai dizer que uma das colunas da casa do Senhor recebeu o nome de Boaz. E isso é importante para nós, porque você começa a ver como é que Deus conduz todas as coisas.
Esse encontro de Boaz com Ruth não se dará em qualquer lugar. No nosso texto que eu pedi para os irmãos abrirem, em 1 Crônicas, no capítulo 21, no verso 18, você vê a palavra de Deus dizer: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Então, veja, a eira era um local específico onde se pegava tudo aquilo que foi colhido e colocava ali como um grande monte. E ali também se separava a palha do que foi colhido. É como se eles juntassem os grãos e jogassem para cima e o vento carregasse a palha. E a parte que era essencial, o trigo, a cevada, que era mais pesado, ficaria ali no chão, colocado nesse local específico. Mas veja então que o nosso texto segue. No verso 20 diz: virando-se Ornã, viu um anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar. Mas não apenas um altar seria edificado aqui. Se você avançar as folhas da sua Bíblia um pouco mais, para 2 Crônicas, no capítulo 3, você verá que é exatamente esse local onde Davi escolheu que será feito o templo do Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 3, no verso 1, a palavra de Deus então diz: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha designado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Ele começou a edificar no 2º mês do dia 2º, no ano 4º do seu reinado. Toda a escritura, meus irmãos, é montada de uma forma bastante impressionante, porque ele vai trazer a descrição aqui de Boaz, não somente com relação ao pilar do santuário, que é descrito em Reis, mas também com relação à construção do templo, onde abrigará não somente a Ruth, que era estrangeira, Ruth que busca abrigo, uma família, um lar, onde busca pertencer ao povo do Senhor. Uma referência também a isso que acontece no templo, onde os homens buscam abrigo, onde buscam a presença do Senhor, buscam pertencer ao povo de Deus. A referência à eira não é a forma no qual é trazida em Oséias, um local de imoralidade, mas é um lugar onde há plena convicção de um encontro com aquele que seria resgatador ou redentor da situação que elas se encontravam. Mas talvez você ainda insista e diga: meu irmão, tudo bem, eu entendo até aqui, mas essa parte de se ungir e de banhar e de colocar outra roupa, ainda assim para mim parece o fato de evocar um charme feminino para poder então laçar a Boaz e fazer ele se casar com Ruth. Ainda parece uma jogada que Noemi, sendo mais experiente, instrui a mais nova. Mas não é assim, irmãos. O objetivo dela é digno. O objetivo dela é encontrar segurança e descanso através de uma solução legal que Deus providenciou nessa pessoa do parente resgatador. E essa ação, então, na forma que Ruth age, também será vista posteriormente em um descendente seu, no qual esse livro faz a grande referência. Se você abrir a sua Bíblia mais uma vez em 2 Samuel, no capítulo 12, Segundo Samuel, no capítulo 12, a partir do verso 15. A palavra do Senhor nos diz: e o Senhor, então, feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra.
Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, nós lhe falávamos, porém ele não nos dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, então diremos agora que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então veja no verso 20 o que ele diz. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. Assim então entrou na casa do Senhor, a adorou, depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Depois deste acontecimento, qual é a reação de Davi? Davi se levanta da terra, toma banho, unge-se, troca as suas vestes. Ele retira o seu luto. A ação que é demonstrada de Ruth é como se Ruth chegasse dessa forma diante de Boaz e dissesse: eu já não carrego mais luto. Eu estou buscando um resgatador, o resgate da descendência do meu falecido marido. Toda a Escritura é mostrada para nos indicar a beleza e a obra da redenção. Não é simplesmente uma visão sexual de uma narrativa, mas é a busca fiel, cumprindo a lei, a fim de receber uma instrução necessária. E é isso que Noemi diz para ela: confia nele, porque ele te dirá tudo o que tu deves fazer. Cada passo que nós damos nesse livro de Ruth, em cada capítulo, em cada sessão, nós vemos de maneira mais gloriosa a graça do Evangelho. Quando Noemi sai com seus filhos e vai para distante do Senhor, não tem outro resultado senão a morte. Esse é o resultado daqueles que se apartam da presença de Deus. Mas também elas acham graça e misericórdia quando ela retorna de volta à presença do Senhor, à terra prometida, ao local da habitação de Deus, onde o templo estava. Elas retornam para ali, e ali elas encontram então um resgatador. E nós sabemos a quem um resgatador tem referência maior. Nós vemos nas ações de Boaz a fidelidade, a graça derramada por ele. E nós sabemos quem é o Deus da aliança. E na graça, na misericórdia que ele derrama pelo seu povo. E como ele faz aqueles que antes que não eram povo, agora pertencerem ao povo de Deus. Nós vemos também, simplesmente pelo nome de Boaz, referências à coluna do templo do Senhor, ao local onde o próprio templo seria construído e estabelecido. Então agora, deixa o teu luto, deixa isso para trás, vai à casa do Senhor e adora. Ruth se levanta, banha-se, unge-se, muda de roupa, vai à eira e se deita aos pés de Boaz. A concretização dessa ação aqui, da instrução de Noemi para que ela se deite aos pés de Boaz, não é vista por nós ainda nesse texto. Nós veremos isso com a graça de Deus na próxima exposição. E isso será evidenciado lá no capítulo 3, no verso 8. Mas um comentarista, Daniel Bloch, traz uma elucidação a respeito desse deitar nos pés de Boaz, de maneira muito útil para nós. Ele diz que Ruth então se deita aos pés de Boaz, no capítulo 3, no verso 8, e aguarda então que seja posta, ela descobre os pés dele e aguarda que ele coloque então a capa sobre ela. Bloch diz então que esse acontecimento refere-se gloriosamente como as asas de um pássaro que aninham seus filhotes, que cobrem a cada um deles. De maneira mais gloriosa é a ideia de um homem cobrindo uma virgem com as abas do seu manto, como se ele pegasse a sua roupa e cobrisse a ela. Isso é visto de maneira mais bem entendida e compreendida em Ezequiel, no capítulo 16, no verso 8. Preste atenção no que diz Ezequiel 16, 8.
passando eu por junto de ti, eu te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, mas eu estendi sobre ti as abas do meu manto, eu cobri a tua nudez, eu te dei um juramento, eu entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, então tu passaste a ser minha. Essa passagem de Ezequiel faz referência à aliança de casamento que há entre o Senhor e Yahvé, o Deus pactual, e a sua noiva, que é Jerusalém, a Israel. Esse estender do manto, feito de forma metafórica, sobre a mulher, significa cobrir a sua nudez, ou seja, não expor, não explorá-la sexualmente. Deus é retratado aqui claramente como um marido gracioso e pactual no qual Israel pode buscar refúgio sobre a sombra de suas asas. As ações de Noemi e de Ruth em toda essa porção são piedosas. Não há relacionamento, não há intenção pecaminosa ali. Não há nenhum relacionamento pecaminoso entre Ruth e Boaz. Tanto que na próxima exposição você vai ver que quando Boaz percebe que ela está ali, ele se espanta. Ele não tinha essa intenção, ele não estava planejando, contemplando Ruth no seu campo, de ter uma relação pecaminosa com ela. E mais na frente, no capítulo 3, no verso 14, você vai ver que ela permanece nesse mesmo local. No local onde ela se deitou, aos pés de Boaz, é no local onde ela permaneceu, até que ela sai dali. E tudo isso vai ser confirmado pela resposta que Boaz vai dar no final do capítulo 3. Quando ele vai dizer que o ato de misericórdia dela agora foi muito melhor do que o primeiro, porque Ruth, sendo jovem, poderia ter saído com as outras jovens, ter se entregado aos amores, aos prazeres dos jovens, se entregado a outro resgatador, mas não é isso que ela faz. Ela vai se deitar aos pés e busca resgate daquele que é bondoso, é fiel e cumpre a lei de Deus. Concluindo, irmãos, que aplicações nós tiramos para nós essa noite? Há uma aplicação, primeiro, de forma muito clara no quesito aos nossos relacionamentos. Muitos crentes tomam decisões extremamente precipitadas com relação aos seus casamentos. Muitos tomam decisões extremamente apressadas. Muitos tomam decisões tão somente pela questão carnal, sexual, porque não conseguem se conter, então eles buscam irrefreadamente um relacionamento. Muitos jovens seguem por esse caminho, às vezes veem a idade chegando, começam a passar, de certa forma, por uma ansiedade pecaminosa, eles não descansam na providência de Deus e acabam por ser precipitados em suas ações, em suas decisões. Mas saiba que um casamento precipitado pode ser motivo de muito mais dor do que alegria, de mais choro do que sorriso, de mais infelicidade do que prazer. Em vez de trazer paz e descanso, ele traz guerra. Em vez de trazer segurança, ele traz medo. Como no texto que nós lemos também de 2 Samuel 12, no pecado de Davi que ele comete com Batseba, em vez de trazer vida ao casamento. Como se deu de forma pecaminosa, ele traz a morte. Por isso, então, nós devemos sempre estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos instrui e àquilo que os mais velhos também nos instruem, aqueles que são mais experimentados na palavra de Deus. Se você ainda não casou, você deve sempre ouvir aqueles que são mais experientes, que são, de certa forma, mais piedosos, que têm mais contato com a palavra do Senhor, para que, afim, então, você busque parâmetros bíblicos para o seu casamento, para que você tenha cautela, prudência, que você dedique, então, uma vida de oração por isso, e você, então, aguarde no Senhor até que você seja, finalmente, abençoado de acordo com a vontade dEle, com um varão ou com uma varoa. E assim, então, você seja presenteado e recompensado, como nós, homens, fomos, né? Abençoados pelo nosso Deus, porque a palavra de Deus nos diz que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Mas se você já é casado, então esse texto traz uma instrução para que você ajuste o seu relacionamento,
Porque os nossos relacionamentos devem refletir aquilo que Efésios, no capítulo 5, vai trazer. E no verso 32, depois de ter falado sobre essa relação do homem e da mulher, ele vai dizer: esse casamento é um grande mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Nós, como maridos, temos que amar as nossas esposas da mesma forma como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entrega por ela. E as esposas sejam submissas ao seu marido, tratem ele com o devido respeito. Nós vimos nesse livro de Ruth inúmeras instruções do proceder fiel que é trazida aqui. Então, se seu relacionamento, se o seu casamento está quebrado, ore. Se coloque diante de Deus para que Deus o restaure. Se seu relacionamento, se seu casamento está bem, ore e se coloque também diante de Deus para que Deus assim o preserve. O lar de vocês, o lar de todos nós devem ser local de segurança, de descanso e de paz, pautados não pela individualidade, não simplesmente pela carnalidade, mas unicamente pela santa palavra do nosso Deus. Em segundo e último lugar, tudo que nós vimos aqui hoje nos aponta e nos mostra tão somente e primeiramente ao nosso Redentor. Ele é o único no qual nós encontramos verdadeiro descanso e paz. O que nós vemos nos nossos relacionamentos, pelo menos o que deveríamos ver, deveria refletir claramente a relação de Cristo para com a sua igreja. Mas todos nós somos miseráveis, falhos, pecadores, egoístas com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. Mas o nosso Redentor não é assim. Ele não falha, Ele não nos abandona, Ele não trai. Assim, então, Cristo nos encontra, Ele nos traz para si. E assim ocorre com o Evangelho, Ele nos torna parte dEle, Ele nos torna parte do seu corpo, em que Ele mesmo é o cabeça. A maior força contra o pecado está aqui nele, no nosso Redentor. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos nos entregar a Ele. É somente nele que nós encontraremos o verdadeiro descanso e segurança. É só com Ele que nós teremos descanso, segurança, e só com Ele os nossos relacionamentos serão saudáveis. O que Noemi diz a Ruth é para que ela busque redenção em Boaz. Mas pela analogia, claramente nós sabemos que essa redenção que é buscada em Boaz é apresentada de maneira perfeita e gloriosa em Cristo. E essa união aqui, essa história, ela culminará na descendência daquele no qual nós invocamos continuamente. Esse é o objetivo da história, era para que nós busquemos e invoquemos o nosso verdadeiro Redentor. Então não importa o quão longe você esteja, não importa, talvez você que nos ouça não seja crente, tenha vivido sempre longe, distante do Senhor. Talvez mesmo vivendo perto, por certo tempo você pode ter se afastado do Senhor, abandonado o seu corpo, a sua igreja. Mas saiba que há redenção, há descanso para você encontrado no sangue de Cristo Jesus. É isso que Mateus no capítulo 11 nos diz. Ele nos mostra onde nós encontramos descanso, naquele que é maior do que Boaz. Se você abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 11, a partir do verso 25. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Assim diz a palavra do nosso Deus: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Então ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a Cristo, busquem a Cristo, descansem no Filho do Deus Altíssimo, a quem o Pai entregou todas as coisas. O nosso texto diz lá no verso 4 do capítulo 3, para que Ruth vá e se ponha aos pés do seu resgatador, e ele então dirá a ela tudo o que ela deve fazer. Isso é claramente também um chamado para nós nos prostrarmos aos pés de Cristo, o nosso verdadeiro resgatador. É somente nele que nós temos esperança de redenção, de mudança da nossa situação, de consolo para a nossa alma ansiosa, cansada, sobrecarregada, aflita. Ele restaura a nossa vida, ele restaura os nossos relacionamentos, ele restaura a nossa alma. Para onde mais nós iremos? Somente ele tem as palavras de vida. Esse então é o caminho que nós devemos seguir. Busque ao Senhor, se achegue a ele. Quem busca e o invoca encontra alívio para a sua alma. Ore, cante, invoque o nome do Senhor, clame a ele, aproxime-se dele, como o Salmo nos instrui continuamente. No Salmo 105, no verso 4, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Como Isaías 55, no verso 6, nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Amém. Que Deus, pois, vos abençoe. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar o hino de número 299, Renovação. Resposta de número 87 do Breve Catecismo de Westminster. Todos juntos. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado
e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Amém. A palavra está com o reverendo Herardo. Senhor bendito, nosso Deus, exaltado e glorificado seja o teu santo e precioso nome. Nós nos regozijamos por chegarmos até aqui, prestando, Senhor, esse serviço de adoração e fazendo isso, Pai, com todo o nosso ser, com tudo o que somos. Nós também te somos gratos pela tua palavra bendita, aqui lida e aqui também exposta a todos nós. Quão maravilhoso, Senhor, quão maravilhoso é o teu querer, quão grande é a tua providência e quão profundo, Pai, é o teu amor por oferecer, Senhor, à luz do que ouvimos aqui, um novo recomeço. Somente o Senhor é Deus de recomeços, e bendito seja o teu nome por isso. Queremos te rogar, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza nesta semana, que a tua maravilhosa graça permaneça sobre nós, que o teu cuidado e o teu amor, Senhor, sejam latentes e evidentes em nossas vidas, em nosso meio. Cuida, Senhor, dos nossos lares, das nossas famílias, agindo com o teu Espírito Santo sobre todos nós para a glória do teu nome. Para que, Senhor, não permaneçamos da forma como estamos, que incomodados, assim, portanto, busquemos nos aprimorar na tua palavra bendita. Que incomodados não permaneçamos da forma como estamos agora, mas que progridamos, Senhor, em buscar ao Senhor continuamente, em te conhecer cada vez mais e em conhecendo, sermos transformados cada vez mais. A tua imagem, a tua semelhança, sendo restauradas em nós. Que nos assemelhemos a ti, dia após dia, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, das coisas que já passaram, das mazelas que outrora estiveram apegadas a nós, e cada vez mais limpos e purificados, caminhemos em direção à nossa glorificação em Cristo Jesus. É assim, Senhor, que como teu povo, nós peregrinamos nesta terra, aguardando o grande dia do teu retorno, da tua volta, quando o Senhor finalmente completará a nossa salvação. E assim, todos nós, juntos, estaremos diante da face do Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, e nos conduza pelo teu Espírito para que façamos tudo com honestidade, com zelo, Senhor, com cuidado, com a consciência de que não fazemos para homens, mas para a glória do Senhor. Amém. E assim exaltarmos e glorificarmos o teu nome com tudo aquilo que empreendemos. E que o teu nome, Senhor, esteja sempre em nosso meio, marcado em nossas vidas, e seja sempre glorificado por onde quer que formos. Te rogamos pelos nossos irmãos doentes, enfermos, aqueles que estão enfermos fisicamente, como também aqueles que estão enfermos
da alma, da mente, do coração, Senhor. Te pedindo que o Senhor os alcance, os restaure para a glória do teu nome bendito. Que o Senhor trate os seus corações, suas mentes, o seu corpo, o seu físico, para que logo mais estejam aqui conosco, bendizendo e exaltando o teu excelso nome. E te rogamos ainda por aquelas que estão gestantes, que o Senhor cuide de todas elas, sejam elas desta congregação, sejam elas dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Que o Senhor conduza tudo a bom termo, a um bom parto, e que o teu nome seja exaltado. E agora, meus irmãos, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, e que as santas consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Quero saudar os nossos irmãos. Saudar os nossos irmãos que nos visitam. Bendito seja Deus. A nossa irmã Carmen Lúcia, a nossa irmã Sheila, o nosso irmão seminarista Tito, seminarista da Pissarreira, e sua esposa Giovana. Que Deus os abençoe, os faça prosperar, sejam sempre bem-vindos em nosso meio, e que o Senhor sempre os conduza, sejam sempre bem-vindos. Meus irmãos, as nossas atividades semanais, quarta-feira às 19 horas, nós vamos para o último capítulo de Esther, não é isso? Último capítulo de Esther. Passamos por os capítulos deste livro com muito entusiasmo, com muita dedicação, e Deus falou muito ao nosso coração por ocasião dessa história, às 19 horas. Lembrem-se, como eu gosto de dizer, que vocês se esforcem para se fazerem presentes. Se esforcem para estar aqui em nosso meio. É um momento muito breve em que nós estamos aqui, nos esforçamos para terminar sempre cedo no horário, para que todos possam retornar para casa em horário aprazível. E domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola dominical, e à noite o nosso culto solene. Ok? Lembrando aos irmãos da inscrição para o nosso acampamento, que vai acontecer no período de carnaval de 2026. Lembrem-se de se inscreverem, darem os seus nomes, para que nós possamos organizar esse acampamento e tudo venha acontecer em perfeita e plena paz e ordem. Não se esqueçam de fazerem isso, ok? Falem com o diácono Vitor no privado dele. Cadê o... Vamos lá, mulher, vamos. Vai ser na praia de... Como é Macapá, né? Ou Alcione? É, né? Isso. Praia de Macapá. Não se esqueçam de se inscreverem, ok? Acho que é só isso. Tem mais algum aviso? Tem não, mas nenhum aviso, ok? Qual é o aviso? Ah, não tem mais, ok. Quero falar duas coisas. A primeira delas é que isso era para eu ter dito por ocasião da ceia e eu me esqueci. O presbítero Paulo se esqueceu e a vida continuou, depois teve o culto.
antes de eu ir para São Paulo, mestrado, esqueci também, mas eu lembrei hoje. Oficialmente, o reverendo Alexandre Lessa, ele não faz mais parte da equipe pastoral da Pissarreira, né? Ele agora está procurando campo, não sei para onde é que ele vai exatamente, mas ele não faz mais parte para 2026 da equipe pastoral da Pissarreira, não é mais pastor auxiliar da Pissarreira. Ok? Então estou avisando aos irmãos oficialmente. Essa notícia já foi dada na Pissarreira, já foi dada lá no Planalto Uruguai. O pastor Alex foi lá e deu a notícia no Planalto Uruguai. E aí eu fiquei de dar aqui essa notícia, essa informação na nossa última ceia, mas acabei me esquecendo, ok? A segunda coisa que eu quero dizer é que eu acho que nós tivemos uma oscilação de energia aí durante o culto, né? Porque esses climatizadores é tão forte que as folhas da Bíblia ficam voando assim. E ele ficou dando esses estalos, então acho que a gente está com alguma oscilação de energia aqui no bairro. Porque aqui mesmo não tem nada fora do normal ligado hoje, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu condições de podermos cultuar a Ele. Então que Deus nos abençoe, com oração silenciosa, nós nos despedimos ao nosso momento de comunhão.